convidada. Eu venho da Primeira Igreja Batista de Queimados, aqui bem pertinho. Trago um abraço do pastor Ozadak, da pastora Silvia também. Para mim é uma honra estar aqui numa casa que eu honro e para mim é tão confortável estar. Há um tempo que eu não venho aqui, mas eu já frequentei muito aqui a Nova Vida, principalmente na época da adolescência. Fui convidada a me propor um subtema de discernimento do Espírito. E quando eu olho para o tema da conferência, eu olho para esse subtema, eu olho para a conferência, para o tema do congresso também, que é metamorfoses, eu penso como esse tema é apropriado quando a gente vai falar para mulheres, né? Afinal, que ser neste mundo passa por tanta metamorfose que nenhuma mulher? O nosso crescimento é uma metamorfose. A gente vai analisar a infância e a adolescência. Não precisa nem a adolescência num bloco só. A gente olha a pessoa, ela passa por 3 transformações no meio de uma adolescência. A gente está falando do espaço de uns 9 anos, 8, 9 anos. A mulher adulta, ela tem uma identidade, os anos passam e ela muda. E aí ela casa e ela muda de novo. E aí ela tem um filho e ela muda de novo. E já me falaram que quando eu tiver o segundo vai mudar de novo. E eu já estou ficando nervosa nessa história. Porque eu ainda estou desesperada com Pedro. Não sei de onde esse povo tira a coragem do segundo. Né? Estou tentando descobrir, ainda não achei, não. Eu brinco falando que para ter o segundo eu tenho que esquecer tudo que eu passei no primeiro mês com o primeiro. E eu ainda lembro. Tá ruim de esquecer. Mas a gente passa por constante mudança. A nossa cabeça é uma hoje, e a gente tem vivências, e a gente muda a nossa opinião, e aquilo tudo vai mudando. A transformação da mente. E tal qual uma borboleta, que quando a gente pensa em metamorfose, o primeiro bicho que a gente vai pensar é na borboleta, é muito interessante a gente observar como a metamorfose da borboleta acontece. A metamorfose da borboleta não é simplesmente um momento em que ela se retira, constrói um casulo, fica ali, delícia. E um dia ela sai linda e bela com asas brilhantes voando por aí. Para a metamorfose da borboleta acontecer no casulo, tem todo um processo. Parte do tecido dela é digerido e novos órgãos se formam. Já pensou como isso deve doer? Digerir parte do teu tecido. Formar novos órgãos. Para que ela, enfim, possa sair. É um processo. Agora imagina comigo se a borboleta decidisse que ela não quer encarar o raio do processo. Para sair de lagarta para virar uma borboleta. Ah, tá demorando demais. Ah, não, falaram que eu vou ter uma asa bonita. Eu tô aqui lagarta toda... Train. Vamos adiantar essa metamorfose aí. Eu quero entrar no casulo hoje. 5 dias? Não, hoje. Quero hoje. Ela que determina o tempo? Ela que determina o tempo? Eu tenho problemas. Eu preciso conversar. Eu sou carente. Então, quando eu perguntar, me responde, tá? Ela determina o tempo? Ai, melhorou, gostei. Ela não determina o tempo. Ela escolhe quanto tempo ela fica dentro do casulo? Ela escolhe a cor da asa? Não, ela não decide nada. A única coisa que resta a ela é confiar em quem comanda o processo. Tá sentindo o link? O processo de metamorfose requer que você confie em quem manda no seu processo. Você quer passar mesmo por uma metamorfose? Deus faz convites para a gente todos os dias. Nesses dias Ele está fazendo um convite de transformação, de metamorfose para você. Você está realmente disposta? Tecido é digerido, órgãos novos são formados. Tu está pronta para isso? Pronto. Muitos homens aqui, achei o máximo. Vocês estão prontos para isso? Quais os processos Deus tem te convidado para viver nessa temporada? Quais as etapas você tem que enfrentar e às vezes dá uma preguiça e dá um cansaço e você não quer encarar de frente? O que está precisando para você ir de frente e encarar o processo de transformação que Deus quer te colocar? E aí quando eu falo em transformação, eu logo me recordo do texto que tem em Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 3. Eu vou pedir para você abrir, para nós lermos juntos. Nós vamos falar sobre a transformação da mente. Também conhecida, e durante um tempinho atrás, essa palavra era muito popular, metanoia. Transformação da mente, transformação da forma como você pensa, transformação de caráter. Tudo tem que mudar aqui dentro. E é justamente sobre este nível de transformação que Paulo fala aqui em Romanos 12, de 1 a 3. Todo mundo achou? Posso ler? Amém? Então vamos lá. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês.
E seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Nesse texto aqui eu já quero começar destacando 3 orientações muito claras. Primeiro, nós devemos nos entregar como sacrifício vivo e santo, como forma de adorá-lo. O problema é que a gente não entende que quando a gente se entrega como sacrifício, o sacrifício é a gente. A gente fala, mas a gente não está percebendo. Eu vou repetir. Digerir o tecido. Quem é que morre um pouquinho? É tu. Quem vai lá deitadinho pro altar? Pá, corta a cabeça? Tu mesmo. O problema é que a gente nem sempre está disposto a ser o sacrifício da adoração. Por mais que seja isso que ele nos propõe. A gente queima uma etapa. Todas as vezes que Deus nos chama e nos convida para oferecer algo muito de nós em sacrifício e a gente se recusa a oferecer, a gente queima uma etapa. Tem como o resto se desenvolver? Não. Vai. 2, devemos decidir ter comportamentos e costumes que se oponham aos do mundo. Nadar contra a maré é osso. Pessoal que é bom de nadar aí, regra de afogamento, geralmente falam que não é para você lutar contra a maré, não é? Tu vai indo nela, vai dando um jeito, se acalma, não se debate. E a gente quer se debater, Deus dá uma direção, a gente quer ir ao contrário. Por quê? Porque o mundo está indo naquele fluxo. Quantas ideologias, quantos pensamentos, quantos comportamentos perpetuados. E aí quando a gente vai falar da vida da mulher, isso hoje está terrível. Quantas vozes, quantas interferências externas falando que não é para você honrar o seu marido, falando que não é para você honrar os seus pais, falando que você é dona do seu próprio corpo. Você não é dona do teu corpo, não. O dono do teu corpo é Deus. Para com essa mentalidade do inferno. Eu posso usar o que eu quiser, não pode não. Você é templo do Espírito Santo. Eu posso fazer o que eu quiser, não. Você faz aquilo que Deus te manda fazer. Um pensamento de independência e subordinação que não é contra só uma pessoa. Você está entendendo? Vai além. Extrapola. Te leva a um nível de pensamento em que você se volta contra aquilo que está na Bíblia. A gente passa perrengue nesse mundo porque a gente não conhece ou conhece e não segue o que está aqui. De opor aquilo que o mundo diz, olhos atentos naquilo que Deus te aponta. Tem fórmula para a vida legal? Tem fórmula para a vida legal. Perfeita não. Sem sofrimento não. Mas dá para o negócio andar um pouco melhor. Cadê o manual de vida? Tu tem o teu aí? Tu tem teu manual de vida aí? Tu tem teu manual? Cadê teu manual de vida? Deixa eu dar uma olhada aí. Que lindo! Por que você não segue? Tá entendendo? Tá entendendo? 3. Devemos permitir que Deus transforme a nossa forma de pensar. E aqui eu vou fazer um contraponto entre o 2 e o 3. Se o 2, a gente tem que decidir, decisão tua. Você decide mudar o seu comportamento, aqui eu já começo a ver que nem tudo depende de você, nem tudo depende de mim. Porque eu posso até decidir mudar o meu comportamento. Eu posso até dar uma permissão. Mas quem transforma a minha forma de pensar não sou eu. Quem transforma a minha forma de pensar é Deus. Metanoia, a transformação de mente, metamorfose de dentro para fora é dom de Deus. Você pode conseguir mudar o seu comportamento. Você pode parecer ser. Você pode performar. Mas ser de fato, quem faz você ser é Deus. Então o que precisa, Eduarda? Uma vida rendida no altar do Espírito Santo. Sacrifício vivo. Regra 1, regra 2, regra 3 aqui. Lindo em Romanos pra gente. Maravilhoso. A transformação real não depende do nosso esforço, ela é pela graça. Mas apesar de ser pela graça, o próprio texto diz, vou até voltar nele, deixem que Deus os transforme.
Em outros trechos da Bíblia e nas cartas paulinas a gente vai ver a orientação falando: não se oponha ao Espírito Santo. Você está deixando ele fazer o que ele quer fazer na tua vida? Tá? Você está deixando Deus te levar para os lugares onde ele quer te levar? Você tem permitido Deus te guiar pelos caminhos que ele quer? Você tem se submetido aos processos que Deus tem te encaminhado para viver? É a pergunta que eu te faço hoje. Você não vai viver uma metamorfose se você não se submeter ao processo de gestão de tecido, novos órgãos, transformação completa. É dom de Deus. Abre aí para mim Marcos 16, 15 a 18. Vamos ler do 15 a 18. Uma mente transformada, ela começa a refletir os pensamentos de Deus. O Deus que opera a transformação da mente vai transformar de acordo com aquilo que ele acha que é bom. Faz sentido? Faz sentido? Se ele transforma de acordo com aquilo que ele acha que é bom, inevitavelmente aquilo vai ser cada vez mais semelhante à própria mente dele, correto? Faz sentido? Faz sentido? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus e permitimos que ele transforme a nossa mente, mais nós vamos obtendo um estilo de pensamento parecido com o pensamento de Cristo. Ok? E isso ficou martelando na minha mente durante um tempo. E eu sou levada logo a perguntar: como que eu identifico as características de alguém que teve uma mente transformada pelo Espírito Santo? Como que eu identifico uma mente que de fato já passou por essa transformação? Ou quais os sinais uma pessoa que tem essa mente de Cristo tem que manifestar? É inevitável eu ir para o texto de Marcos 16, 15 e 18. Vou ler. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aqui eu preciso compartilhar com vocês uma história que é minha. Na verdade não é minha não, é nossa. É minha e do Júnior. Um belo dia a gente se deparou com esse texto. Sabe quando você está lendo a Bíblia e você já passou por aquele texto várias vezes e de repente parece que o negócio faz o na tua cabeça? Você fica assim: como que eu nunca li esse texto do jeito que eu estou lendo agora? Isso aqui foi um tapa. Primeiro na cara do Júnior. E aí quando ele veio me chamar e falou assim: olha isso aqui. Foi um tapa na minha cara também. Porque o texto ele é muito claro quando fala que os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Beleza, eu creio. Creio. Então os sinais têm que me acompanhar. Concorda? Show. Aí eu comecei a ver. Em meu nome expulsarão demônios. Estou expulsando. Falarão em novas línguas, eu falava. Pegarão serpentes sem correr perigo e beberão algo venenoso que lhes fará mal e não lhes fará mal. Difícil. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu não tinha nem coragem de impor a mão sobre o enfermo. Quem dirá de fato ser curado? Como vocês acabaram de fazer aqui. Vocês oraram. Vocês impuseram mãos sobre enfermos e eles foram curados. Isso aqui foi um grande confronto pra gente. E a gente começou a remoer essa história e começou a entrar numa linha de busca para tentar entender. Porque se a Bíblia fala, se o meu manual de vida fala que isso aqui é para mim, por que eu não estou vivendo isso? Quando eu olhava para os frutos do Espírito, eu entendia que eu tinha frutos do Espírito. Eu tinha recebido o Espírito Santo. Eu tinha passado por um processo de conversão, eu tinha passado por um processo de arrependimento. Eu fluía, isso foi muito antes de nós sermos consagrados. Essa história tem um bom tempo. Mas a gente fluía em frutos, mas não tinha sinais. Não fluíamos em dons. E aí eu comecei a me perguntar por quê? Por quê? O que estava faltando para que isso aqui se tornasse uma realidade na minha vida? Porque a sensação que me dá é que quando eu negligencio essa promessa que foi feita para mim e para você, eu estou vivendo quase que o evangelho pela metade. Deus tem um presente para eu fluir no sobrenatural através do poder do nome dele e eu finjo que eu não estou vendo essa promessa, eu não tomo posse dessa promessa, eu não trabalho para viver a promessa que ele já liberou sobre mim.
Eu tenho a possibilidade de impor as mãos sobre pessoas doentes e elas serem curadas pelo poder do Espírito Santo. E eu não me esforço por isso. Tá entendendo? E qual é o esforço que eu tenho que fazer? Eu não vou curar ninguém, eu só preciso orar. Eu só preciso orar. Do mesmo jeito, um endemoniado, quem vai expulsar o demônio, eu só vou impor minha mão, eu só vou chegar com autoridade e vou fluir naquilo que o Espírito Santo me conduzir. Mas por que eu tinha medo e achava que expulsar demônio era coisa de pastor? Todo mundo acha que é besteira esse negócio de expulsar demônio até ficar de frente com o primeiro. Depois que a gente encarou o primeiro, numa madrugada em Austin, um menino de 12 anos, num lugar que você me pediu para te levar lá agora, eu não sei chegar. A tua mente vira. Ela gira. Porque você começa a entender que a vida confortável que a gente vive dentro dos nossos templos, isso aqui é parque de diversão. Esse congresso aqui, isso aqui é delicioso. Isso aqui é delicioso. Mas as pessoas enfermas, os cativos, os endemoniados, eles estão esperando você entender o que Jesus falou aqui em Marcos. Eles estão esperando você entender de um poder que Deus já liberou sobre você. Só para... Você está entendendo? Você só precisa ir. Quem faz é Ele. O resultado é dele. A glória é dele. Tu não tem nada a ver com isso. Você é instrumento. Você é instrumento. Mas a gente se recusa. E aí a gente entrou nessa linha de procurar sobre esse negócio de Espírito Santo aqui, a gente não entendia direito. Eu sou raiz batista tradicional, né? Se você foi há pouco tempo ali na PIB, você sabe que a gente não é mais tão tradicional assim. A gente gosta de uma palma, das ministrações. O negócio mudou bastante. Glória a Deus por isso. Por isso eu me sinto tão confortável aqui. Mas eu venho de uma raiz muito tradicional, de uma raiz de órgão e pianinho, em que Espírito Santo era a pessoa da Trindade que a gente quase não falava. A gente não compreendia. Ele era o incompreendido da Trindade. Então a gente nunca se preocupou em entender. Eu entendia muito bem o Deus Pai, entendia muito a paternidade dele. Eu já tinha passado por uma experiência de completar a minha identidade com Deus Pai, como filha de Deus. Eu entendia o Deus Cristo e eu tinha o Deus Filho e eu tinha recebido a salvação através do sacrifício dele, eu honrava o sacrifício dele, eu amava Jesus, mas e o Espírito Santo? Pobre homem, que ninguém olha. Eu negligenciava o Espírito Santo e aí a gente deu um estalo. Porque a gente começa a buscar as referências. E a partir de quando os discípulos começam a manifestar tudo isso? A partir de Atos. E o que aconteceu em Atos? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que por acaso é amanhã. Olha os sinais aí. Vai te pegar na curva se não te pegou ainda. É amanhã. E a gente começou a procurar sobre isso. E a gente realmente orava. Eu pedia a Deus, se for para eu manifestar essas coisas, eu quero entender. Eu quero manifestar. Eu quero viver. Eu não quero ver o evangelho pela metade. Eu quero fluir naquilo que o teu Espírito Santo quer que eu flua. É aquela coisa do... Eu comecei a entender... Louca, não sabia o que estava pedindo. Mas eu pedia, porque para mim parou de fazer sentido viver uma vida tão confortável de evangelho como a gente estava vivendo. Aquela história do ir uma milha a mais. A gente estava disposto a ir uma milha a mais, mas a gente não sabia como, não sabia o traquejo. E a gente começou a procurar, e aí, enfim, vem livros, vem pessoas que nos abençoam, ensinam, mas o negócio acontece na fonte. Onde é a fonte? No próprio Deus. Onde está a fonte? Na palavra dele. E é no secreto que as coisas acontecem de verdade. Nós nos deparamos com outro texto. Eu estou fazendo você andar na Bíblia, mas isso é legal. Vai para 1 Coríntios 12. A gente vai ler dos versos 4 a 11. Enquanto você abre, eu quero te explicar que quando a gente vai falar sobre dons do Espírito, eles acontecem após um revestimento de poder do Espírito Santo, poder do alto, assim como aconteceu em Atos 2. E esse momento de revestimento de poder é diferente do recebimento do Espírito Santo quando, por exemplo, você aceita Cristo.
Receber o Espírito Santo é diferente de ser revestido do poder do Espírito Santo. E a partir de quando você começa a manifestar os dons do Espírito. E esse momento, às vezes, ele é envolto de muitos estereótipos. Eu acho que essa é a palavra correta. Às vezes a gente associa batismo no Espírito Santo com momentos muito emotivos, ou uma tremedeira, ou uma sensação no corpo, ou uma situação inusitada, ou uma loucura completa no templo. E aí, se isso não acontece com você, você acha que você não foi batizado com o Espírito Santo. Mas aí eu tenho que te explicar que talvez não. Eu, por exemplo, eu não tive uma experiência como essa. Meu batismo no Espírito Santo foi, tranquilo. Mas a partir daquele momento, eu entendi que coisas começaram a mudar através da forma que eu me portava e através das coisas que eu manifestava. Chaves viram. Mas eu não precisei cair no chão e me tremer. Mas se você cair no chão e se tremer também, tá tudo certo. O Espírito Santo se manifesta de diferentes formas, em diferentes lugares, em diferentes culturas. Eu não vou encaixotar a forma que ele tem que agir com você. Talvez antes de falar em língua, você flua em dom de profecia. A gente liga muito a questão das línguas, né? Talvez antes de fluir em línguas, você flua em dom de cura. Eu não sei o que o Espírito Santo quer fazer com você. Eu não sei qual é o processo que Deus tem contigo. Mas eu tenho uma certeza. Ele quer fazer alguma coisa com você. Os dons do Espírito são para todos. Ele entrega da forma que ele quer entregar a cada um deles. Mas Paulo também tem uma orientação clara. Busquem os dons. Ele explica sobre cada um deles. Não importa aquilo que a gente é presenteado. Ele sempre orienta. Busquem os dons. Mas a gente se coloca num grande sofá e fica sentado esperando aquilo chegar e fica, manda Deus. Cadê o seu tempo de secreto? Como está a tua leitura da palavra? Como está o seu posicionamento frente ao mundo? Como é que está a sua oração? Como é que está a tua fome? Como é que está a tua sede? Como é que está a sua busca? Os dons do Espírito são para todos. E aqui a gente vai ler sobre eles. Verso 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A cada um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. E aí você fica, para que servem os dons do Espírito? Todos os dons do Espírito, quando manifestados, eles são evidência, eles apontam para o sacrifício de cruz e conduzem para a salvação de almas. Dons do Espírito são ferramentas que Deus te dá para você manifestar o reino de Deus nessa terra e conduzir pessoas à salvação. Não estou entendendo, vou te ajudar. Palavra de conhecimento, um exemplo. Quando Deus te dá uma palavra de conhecimento é aquela palavra sobre algo que não tinha como você saber, que se diz respeito a algo que já aconteceu, que é uma realidade agora. Não é sobre futuro, é sobre o que já existe. Então, quando eu pego e viro para uma pessoa e falo, lá do lado da sua cama, tem uma mesa de cabeceira rosa, em cima um abajur de elefante azul. Inusitado, né? Nunca entrei no quarto da pessoa. A pessoa vai olhar pra minha cara e vai falar assim, como é que você sabe?
já tá me chamando de stalker na cabeça dela, né? Eu então. Tô aprendendo a ouvir a voz de Deus. Eu quero te dizer isso. Que Deus te ama. Que Ele tá contigo, que é a situação que você tá passando. O que acontece? A palavra de conhecimento, o conhecimento sobre algo que eu não tinha como saber, porque eu nunca entrei no quarto daquela pessoa. Eu não tinha como imaginar que ela tinha uma mesa de cabeceira rosa com um abajur de elefante azul em cima dela. Quando eu falo aquilo, eu capto a atenção dela imediatamente. Quando, depois daquilo, eu identifico um problema, uma situação ou algo que Deus queira comunicar para ela, e aquilo bate, o Espírito confirma, ela se sente enxergada por Deus. Muitas vezes, durante a nossa trajetória, a gente se sente esquecido por Deus. Quando alguém vem e entrega uma palavra que é direta, é precisa para você, a primeira sensação que te dá é que Deus te viu. E que Ele nunca te deixou. Não segura as palavras que Deus te dá. Quando você recebe uma palavra profética, e a palavra profética já vai falar sobre o futuro. A palavra profética ela é muito clara. Se ela vem com aquela sensação de peso, se ela vai trazer angústia para a pessoa, se ela vem com aquele peso de morte, não entrega. Ou você não está entendendo direito, ou não vem de Deus. Não vem. A palavra profética foi feita para encorajar. A palavra profética foi feita para abençoar, está na Bíblia. Quando você entrega a palavra profética sobre uma situação que aquela pessoa está vivendo, e muitas vezes é coisa que você não tinha como saber, aquela pessoa se sente encorajada, ela se sente vista, ela se sente amada, ela entende que Deus não está deixando ela sozinha naquela situação. Quando pessoas se sentem enxergadas por Deus, quando pessoas se sentem identificadas, Deus me viu. Eu, Eduarda, na minha situação, na minha peleja particular, não tem como eu seguir a minha vida de costas para Ele. Eu sou lembrado que Ele é meu Pai. Eu sou lembrado que Ele me ama. Eu sou chamada para olhar novamente para Ele. Eu me aproximo mais uma vez dEle. Coisas começam a acontecer. A palavra, quando ela é precisa, ela não vai apontar para uma capacidade tua. A palavra, quando ela é precisa e você libera de forma humilde, ela vai apontar para um Deus que vê pessoas, que ama pessoas, que se importa com pessoas e quer alinhar elas. Se você recebe uma palavra, você entrega. É obediência. Mas preste atenção aí. Você entrega do jeito, para quem, na forma e exatamente aquilo que Deus te mandou. Tu não vai inventar não, hein? Obediência. Obediência pela metade é desobediência. Tu obedece direito. Tá comigo? Amém. Acabei falando de palavra, de conhecimento, palavra profética para exemplificar, mas hoje eu quero focar, obviamente, em discernimento, que é o subtema. Demos a volta ao mundo. Prazer. Eu sou essa pessoa. Dou a volta ao mundo. Discernimento espiritual é um dom do Espírito. E aqui fala de forma muito clara. O próprio texto identifica, traduz o que é. Discernimento espiritual é discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Parece simples, mas eu sei que não é. Todos os dias a gente ouve muitas vozes e são muitas interferências. Muitas coisas são sugestionadas na nossa mente. O Espírito Santo tenta falar com a gente um monte de outras coisas. E como é que a gente separa o que vem de Deus e o que não vem de Deus para alinhar o nosso procedimento, o nosso comportamento e a forma que a gente vai pautar a nossa vida? Aí eu te pergunto, quantos espíritos malignos existem? Quantas vozes diferentes de espíritos malignos existem? Quantas hostes existem? Muitas. O que é mais fácil? Você reconhecer, catalogar a voz dos demônios tudo, ou você ter certeza de qual é a voz de Deus? Hein? Conversa, gente. A gente combinou que a gente ia conversar. Eu falei que eu sou carente. O que é mais fácil? Você catalogar as vozes dos demônios. Não, esse aqui é o demônio tal, esse é o territorial. Ou você conhecer a voz de Deus? A voz de Deus é uma voz só que você tem que estar atento. É uma voz só que você precisa conhecer. É uma voz só que fala contigo quando você ora. É uma voz só que fala contigo quando você lê a Bíblia. É uma voz só que fala contigo enquanto você está em momentos de adoração. É uma voz só que fala contigo quando você jejua. É uma voz só que fala contigo enquanto você está em batalha espiritual. É mais fácil reconhecer a voz que fala contigo, o quanto te ama e alinha o teu coração todos os dias. Só
Só que para ter discernimento espiritual, você precisa conhecer a voz de Deus. Senão a sua cabeça vai virar uma confusão. Eduardo, eu quero conhecer mais a voz de Deus. Como é que eu faço? Disciplinas espirituais. Leitura da palavra. Oração. Jejum. Algumas pessoas não costumam incluir, param em 3, mas eu gosto da 4. Adoração. Adoração. E a gente já conversou aqui logo no início, adoração não é sobre música, adoração é sobre a expressão do teu amor para Ele. Você não precisa cantar para adorar, você só precisa falar sobre quem Ele é. Ele é bom, declara que Ele é bom, está adorando. Ele é fiel, declara que Ele é fiel, está adorando. É sobre quem Ele é. Não é sobre como você se sente, é sobre quem Ele é, os atributos dele. Leitura da palavra, oração, jejum e adoração. Batata. Inclui a disciplina espiritual na tua vida, não tem erro. Você vai começar a reconhecer quem é que fala com você. Porque quando você abrir a tua Bíblia, através do texto seco, você não precisa de pregação do YouTube. Você não precisa de pastor, você não precisa de uma doida para vir pregar no congresso que nem eu. Você vai olhar a Bíblia e ele vai falar direitinho com você, de forma personalizada o que ele quer para a tua vida. A palavra que flui aqui desse púlpito, ela vem mastigada. Ela vem mastigada. Antes dela chegar para você, eu vim na fonte. Eu orei, apanhei. E antes de você apanhar, eu apanho pra caramba. Deus, é hora quando eu tenho que fazer mensagem, é hora de apanhar. Não tem jeito. Mas é assim que a mensagem gera fruto. Daquilo que Deus fala comigo, daquilo que Ele me quebra primeiro. E eu pego da fonte, e eu entendo, e eu esboço, e eu comunico. Mas o que é melhor? Eu te dar um negócio aqui mastigado ou você vir aqui, ó, fresco. Fresco. Para você. Todos os dias. Ele quer falar com você. Discernimento espiritual nada mais é do que um exercício intenso e diário de escuta. E como é que ele vai falar para eu entender como escutar? Você vai ter que exercitar, porque a cada um ele vai falar de um jeito. Tem coisas que eu entendo de um jeito, o Júnior entende a mesma mensagem de Deus de um jeito completamente diferente. Quando eu digo jeito, não é o que tem que ser entendido, mas a forma que a gente capta. E quando a gente fala do espiritual, do reino espiritual, do sobrenatural, tudo fala. O que você vê fala, o que você escuta fala. Você entra no ambiente, fecha os olhos e sente o ambiente fala. Tudo fala. E o que vai falar mais com você? Você vai ter que entender com Deus. Não dá para eu montar uma cartilha, te dar uma série de orientações e falar assim, passo número 1. Não. Vai acertar as suas disciplinas espirituais. Ele vai alinhar a forma de discernir junto com você. Não tem coisa mais poderosa do que uma pessoa que aprende a ouvir a voz de Deus. Você deixa de fazer e falar besteira. É a primeira coisa que acontece. Você começa a ser mais certeiro nas escolhas que você faz na sua vida. Você começa a cair em furada, a falar o que não deve, a se enfiar em lugares que não deve. Porque você vai exercitando a escuta, você vai dando mais voz, você vai dando mais voz, você vai dando mais voz. E às vezes parece que o Espírito Santo ele vai diminuindo o volume. Ele vai reduzindo o volume e você fala assim, o que está acontecendo? Eu estava buscando e agora parece que ele está parando de falar comigo. Quem já se sentiu assim? Mas eu estava consagrado e parece que ele está parando de falar comigo. Sabe qual é o problema? Quando ele começa a falar mais baixo, ele está te convidando para chegar mais perto. É um passo a mais. Porque se eu falo com você assim, você daí está me ouvindo, não está? Aí vão lá atrás, está me ouvindo? Tá, não está? Isso grita também, às vezes. Vou começar a falar baixinho, sem o microfone, ela lá não vai fazer ideia do que eu estou falando com ela. Ela não vai me ouvir. E aí todas as vezes que o Espírito Santo vai diminuindo o volume, eu vou me aproximando dele. E ele vai diminuindo o volume, eu vou me aproximando dele. E ele vai diminuindo o volume e eu vou me aproximando dele. Até que chega um certo ponto, muitas vezes, que para você entender o que Deus está falando contigo, você tem que estar tão próximo, que você consegue se alinhar não apenas com a voz dele, mas com a batida do coração dele. E o que eu estou falando não é um absurdo, não.
A nossa vida tem que ser uma vida consagrada no nível em que o nosso coração pulsa na mesma frequência do coração de Deus. Quando a tua mente se transforma, o seu coração começa a bater na mesma frequência do coração de Deus. E quando eu digo isso, eu estou querendo dizer é que você vai começar a amar as pessoas que Ele ama. Você vai começar a entender a importância de cuidar daqueles que Ele quer cuidar, não daqueles que você acha que é legal cuidar. Você vai começar a entender que você tem que entrar nos lugares que Ele quer te levar, não onde você quer passear. Você vai começar a entender que a vida confortável de vir para a igreja uma vez por semana, render o teu culto como uma rotina semanal, não é mais suficiente. Ele não vai te dar paz. E glória a Deus, porque Ele não vai te dar paz, porque você não foi feito para ter paz. Você foi feito para adorar e honrar o nome do Senhor. Essa vida confortável que a gente vive no evangelho brasileiro é muito fácil. É muito fácil. A gente está no tempo que Deus está chamando pessoas dispostas a andarem 1 milha a mais. Sair da zona de conforto. Fluir um pouco mais. Abrir mão dessa vergonha de entregar uma palavra que você sabe que foi Deus que te deu. Abrir mão da vergonha de ir na casa de uma pessoa, impor a mão e orar por ela porque você sabe que Deus está te incomodando para ir. E aí você chega para um líder, chega para o pastor e fala assim: pastor, estou sentindo de Deus, a irmã fulana precisa de uma visita. O senhor vai lá orar por ela? Deus está incomodando quem? É o pastor ou é você? É quem? Quem que ele está incomodando? É o pastor ou você? Vai você. Se fosse para o pastor ir, ia chamar o pastor para ir. Ele ia lá no secreto do pastor e fala assim: pastor, irmã fulana. E o pastor ia lá, na mesma hora. Ia pegar o telefone e ia ligar. Ia lá na casa ver o que está acontecendo. Mas se ele está incomodando você, para de terceirizar o chamado de Deus para a tua vida. Toma compromisso do que Deus está te chamando para fazer. Para de fingir que não está ouvindo. Eu quero ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual é exercício de escuta. Do que adianta Deus falar contigo se você finge que você não ouve? Para de se fazer de surdo. Para de fingir que você não entende. Você sabe que você está entendendo. Você sabe o que ele está te falando. Para... Tinha Kátia Sonsa? Kátia Cega? Como era? Essas gírias de jovens eu não sei. Me ajuda. Letícia e Luana tão velha também? Não estão sabendo mais não? Gente, eu achei que eu estava carregando jovem comigo para me fazer uma consultoria. Vou arrumar mais jovens do que vocês. Para me ajudar com essas coisas. Para de fazer Kátia Cega, Kátia Sonsa. Não sei o que essa geração Z aí está inventando. É um negócio, tem Kátia no meio. Desculpa as Kátias. Eles que inventaram, não fui eu. Só estou repetindo. Finge que não está entendendo o que Deus está falando com você. Finge que o compromisso não é teu. Os sinais são para todos aqueles que... São para todos que... Você crê? Você crê? Então por que você não está buscando a manifestação dos dons para manifestar os sinais por aí? Curar enfermos, expulsar demônios. O que você está fazendo? Dons de profecia, dons de cura, dons de palavra, de sabedoria e conhecimento. E o que você está fazendo? Sai dessa vida de marasmo. Essa coisa que não te deixa avançar. Discernimento espiritual requer muito trabalho, é exercício constante de escuta. E às vezes não é só o que você ouve, mas o discernimento espiritual também te leva não apenas a ouvir, mas a entender o que você tem que fazer com aquilo que você ouve. É diferente. Tem coisa que Deus revela para você que é segredo. Ele te deu como segredo. Não é para você fazer nada. Você guarda. E depois você faz prova daquilo que Deus falou contigo. Vou dar um exemplo. Agora há pouco tempo a gente teve uma conferência ali na igreja. A colheita a gente sempre faz final de março. E aí durante a colheita eu fiz os momentos de ministração intermediário de louvor durante as sessões. E no final do primeiro dia, foram 4 dias no total. No final do primeiro dia, eu tinha certeza, plena convicção, sem dúvidas. Tinha entendido que Deus iria promover um momento de liberação de palavra, que não fluiria do púlpito para as pessoas, mas fluiria no meio da igreja. Eu sei como são esses momentos de palavra. Na minha cabeça, na minha cognição, se eu tiver que startar um momento como esse, eu sei como te orientar. Eu sei como iniciar uma oração e a gente convida o Espírito Santo para fluir. A gente sabe como fazer isso. Ministros sabem como fazer isso.
Mas em nenhum momento daquela conferência eu me sentia liberada. Eu sentia a graça de Deus se estendendo sobre mim para que eu iniciasse aquele momento. Você está entendendo? Deus me falou que Ele ia fazer. Ele me avisou que Ele ia fazer. Ele me deu um vislumbre daquilo que Ele ia realizar. Ele me permitiu enxergar um pedacinho do plano dele. Mas Ele não me deixou fazer. Eu não me senti liberada para fazer. E fiquei na minha. Tô boba desobedecer? Eu não fiquei na minha. Chegou na penúltima sessão, foi um domingo de manhã. A conferência foi até domingo, manhã e noite. Domingo de manhã, eu ia subir para a ministração e o nosso ministro de adoração, Isaías, ele começou a ministrar. E aí ele fluiu numa unção que o ambiente era inexplicável. E ele conduziu a igreja a fazer um momento de liberação. E foi poderosíssimo. E as pessoas começaram a liberar palavras entre elas, assim, na comunidade. A comunidade se abençoando. A comunidade ministrando e orando sobre a vida um dos outros. Aquilo foi lindo. E aí eu olhei para Isaías, que estava quebrado, já estava jogado no chão a essa altura do campeonato. A igreja que era do órgão, agora o povo ficar jogado no chão. Estava bem interessante o negócio lá, né? Ele estava jogado no chão. E aí eu olhei para a congregação e estava aquele movimento incrível. E ali parece que vem a vozinha assim. Não era para você. Eu te mostrei, mas não era para você, era para ele. E aí as coisas começam a se encaixar, porque naquele dia, uma outra pessoa, um outro líder da igreja e eu, sem sabermos, sem comunicarmos, naquele momento, liberamos exatamente a mesma palavra sobre a vida do Isaías para liberar uma nova temporada para ele. Eu não preciso entender o que Deus está fazendo, eu só preciso entender, estar atenta e só fazer aquilo, exatamente aquilo, ser obediente e fiel com aquilo que Ele me permite fazer. Eu não preciso extrapolar. Talvez se eu tivesse iniciado esse momento de oração, tivesse fluído muita coisa na igreja. Deus faz, não depende de mim, depende dele. Mas coisas talvez não acontecessem da forma que deveriam acontecer, como, por exemplo, sobre a vida do Isaías. Discernimento espiritual é dom do Espírito. Teve uma outra situação, isso foi no ano passado. Essa aí é um pouco mais comum. Eu tive um sonho macabro, horroroso, com uma pessoa que eu conheço. Assim, tenebroso mesmo. E quando eu tenho uma característica, quando eu tenho um sonho e eu acordo e não esqueço, é porque tem coisa. Eu esqueço tudo que eu sonho. Apaga assim, puf, em 10 minutos eu não lembro mais. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí não é possível que eu vou entregar esse negócio tenebroso para a pessoa. Tá errado. Não é isso. Aí eu comecei a orar. De manhã até a noite orando e eu não entendi o que era para fazer com o raio do sonho. Fiquei na minha. Aquela noite a gente ia ministrar, a gente levou a nossa banda para ministrar numa igreja amiga, a PIB do Bairro da Luz. E chegando lá teve um set de adoração, e no set de adoração é o momento em que, vou brigar agora como eu não briguei o dia todo, porque eu não vou dormir com esse negócio na minha cabeça, eu tenho que resolver o que eu vou fazer com isso. E eu levantei a mão e comecei a orar. Comecei a orar, comecei a adorar, comecei a orar, comecei a pedir a Deus do nada, na minha cabeça. É isso. Saí na mesma hora, não esperei nem a adoração acabar, não esperei a mensagem, não esperei nada do culto. Saí, peguei o telefone, gravei uma mensagem. E tudo aquilo que eu tinha sonhado, eu não entreguei literalmente uma vírgula para aquela pessoa. A mensagem foi: tive um sonho horroroso com você. Que você não precisa saber. O que você precisa saber é o que Deus está me pedindo para te dizer. E o que eu preciso te dizer é: vai aparecer esse tipo de situação, Ele está te avisando e pedindo para você se fortalecer com relação a isso. Você permaneça firme com os seus princípios, Ele vai te ajudar. Terminei de gravar a mensagem. 10 minutos depois, fez total sentido para ele. Agora imagina se eu entrego o sonho tenebroso. Quantas vezes você teve um sonho de morte e ficou com medo de entregar? Tem mensagem que vem para a gente que é quase codificada. E isso é um exercício para a gente esticar o nosso espírito. Porque é muito fácil. Vem, pá. Você não é máquina, não. Deus tem mistério com você.
Deus tem coisa não revelada para lidar com você. Agora, o quanto você está empenhado a realmente entender aquilo que Deus quer falar com você? Discernimento espiritual. Discernir o que vai, o que não vai, o que está bom, o que não está. O que Deus ainda quer desenvolver ou não. Exercício de escuta. Não dá para falar de discernimento espiritual sem mencionar ambiente profético. E a gente mistura, acha que a questão do profético é só sobre a pessoa que libera a profecia ou sobre o profeta em si de ofício. Mas o ambiente profético, na verdade, é um ambiente. É algo que está acessível para a gente. Em ambientes proféticos acontece o que, para mim, é um dos maiores presentes de Deus. Deus nos permite, por vezes, acessar pequenos fragmentos do pensamento dele, dos sonhos dele, para um tempo ou uma situação. Quando você recebe uma palavra sobre o futuro de alguém, na verdade, Deus está compartilhando contigo um pedacinho do plano dele para esse tempo. Você já parou para pensar como isso é lindo? É como se você acessasse de forma fresca. A gente tem tanto medo de buscar profecia, dom de profecia, mas você acessa o íntimo de Deus. Mas sabe qual é a grande questão do ambiente profético? Deus só compartilha a mente dele com quem é amigo. Você só compartilha os seus segredos íntimos com quem você tem intimidade. Estou mentindo? Você sai compartilhando os seus pensamentos e os seus sonhos com qualquer pessoa? Compartilha? Deus está te chamando para perto. Deus está te chamando para perto. Deus está te pedindo proximidade. É por graça que Ele nos concede esses vislumbres. Não é por merecimento, porque você tem um cargo, porque você é alguém, porque você faz isso ou faz aquilo, porque você gastou o dia na igreja e não ficou com seu filho. É por graça. Mas você precisa se posicionar. Quem que você está buscando? O quanto você está exercitando a sua escuta e tentando entender? Mas isso é loucura. Isso é uma completa loucura. Você virar para uma pessoa e liberar uma palavra que não tem como você saber daquilo. Exercício de stalker. É louco. Você virar para alguém e entregar uma coisa sobre o futuro dela, vai ser tirado de maluco. Você virar para uma pessoa que às vezes você nem conhece e falar assim: eu posso orar pela sua doença? Eu acredito que Deus vai te curar. Faz sentido isso pela ciência? Nunca. Maluco. Faz sentido nenhum. Faz sentido você pegar e falar assim: não, aquela pessoa ali. E muitas vezes as pessoas confundem demônios com alguns males mentais. Isso é uma grande discussão. E aí você pega e espiritualmente você identifica. E para você bancar que você vai orar por aquela pessoa porque você viu que aquilo ali é um demônio, tu tem que ter coragem, tá? Não é mole, não. É difícil. É coisa de maluco. Fluir em dom espiritual é coisa de maluco. Não é para qualquer um, não. Você tá aí comigo? Tá comigo? Eu tomei uma decisão para minha vida. Eu não quero mais viver uma vida normal. Eu não quero mais viver uma vida qualquer. Eu quero viver uma vida através do Espírito de Deus. E se eu tiver que bancar a loucura de viver uma vida que flui nos dons e entende, sabe discernir ambientes, eu vou bancar essa loucura. Eu cansei de pegar e corresponder. Pessoal, a adoração ainda vai cantar? Se for, pode vir aqui. Já pode ir vindo. Eu cansei de tentar corresponder a um estereótipo daquilo que as pessoas esperam que eu seja. E muitas vezes isso é espelhado quando você é uma pastora, ou quando você é esposa de um pastor, ou quando você é líder de um ministério de relevância dentro de uma igreja. As pessoas olham para você e elas têm um padrão formado na cabeça delas de como você deveria se vestir ou se portar, mas isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Porque eu não estou aqui para corresponder à expectativa de um grupo que quer tirar de mim algo. Eu estou aqui para corresponder a uma expectativa que vem de Deus. Eu não estou aqui para viver pautada num tipo de procedimento e comportamento que eu acho adequado. Eu estou aqui para me pautar naquilo que Ele me chama para viver. E eu preciso te dizer, se você está decidindo viver uma metamorfose, uma transformação de mente, uma vida que flui no sobrenatural de Deus, em dons espirituais, a normalidade não é para você. E você não precisa ficar chocado. Você não precisa se assustar. Porque se você virar para alguma pessoa que não tenha contato ou não creia no Evangelho e dizer que você acredita que um homem morreu, todo mundo viu ele morto, sepultaram ele, depois de 3 dias ele voltou a viver, vão te chamar de maluco. A sua fé é louca.
A sua fé é louca. Que uma mulher tocou na ponta do manto de um homem, extraiu poder, um absurdo. E se curou de um fluxo de sangue, você é doido, você é doida. Acreditar que um homem tirava demônio do corpo da pessoa e mandava para o porco, você... A gente é tão ágil para assumir algumas doideiras, mas tão fraco para admitir outras. A sua fé não comporta normalidade. Se ninguém nunca te disse, eu estou te dizendo hoje. O cristianismo não comporta uma normalidade. Para você ser cristão de verdade, acreditar em tudo isso direitinho, tu é doido. O que Deus está te chamando hoje é para viver um nível a mais de loucura. Tá bom para você? O que Ele está te chamando hoje é para ir mais fundo nessa vida maluca que Ele projetou para você. E o dia que eu decidi que eu ia viver uma vida louca com Jesus, eu sabia que eu tinha que renunciar. E já fui chamada de maluca assim. O Júnior, coitado, é o próprio doido. O Júnior tem uns negócios que o negócio flui e ele começa a chiar. Ele parece uma chaleira, gente, tem que contar. Ele fala, shh. A gente fica assim, tem hora que o pessoal nem olha mais e eu tô assim, que isso, gente? Tá doido? Eu já peguei ele lavando louça, shh, que isso, gente? Que larga a louça, vai quebrar. Eu cansei de tentar ser algo que Deus não me chamou para ser. Ele não me chamou para ser normal. Ele não me chamou para ser trivial. Ele não me chamou para ser confortável. Ele não me chamou para caber numa caixa onde ele não cabe. Ele não me chamou para andar por lugares onde ele não é aceito. Ele não me chamou para tentar me encaixar em lugares onde ele não tem liberdade para fluir. Ele me chamou para uma vida no Espírito. Ele me chamou para a ousadia de alguém que vive uma vida no Espírito. Ele me chamou para a loucura de um reino que é do céu, mas tem que ser estabelecido na terra. Ele me chamou para uma missão de carregar os sinais dele por onde quer que eu passe. E todos os lugares em que eu estendo a minha mão e alguém é curado, é doido, as pessoas não entendem, mas eu não quero saber, porque quem recebeu o toque dele e sabe a cura que foi operada, e sabe que aquilo ali não tem explicação, a primeira reação que tem é se voltar para Cristo. Os dons espirituais servem como evidência do poder e da soberania de Deus. O seu discernimento espiritual que você veio buscar aqui essa noite, ele serve para evidenciar e apontar para a cruz de Cristo e levar pessoas à salvação. A transformação de mente que você está querendo, que você está pedindo aqui nesse congresso, ela serve para encaminhar pessoas para um encontro genuíno com o Senhor. Não adianta você vir para um congresso, sofrer uma transformação, dar uma choradinha. Se o negócio ficar mais quente, tu vai cair no chão. Não adianta nada, você nem cai no chão. Se você cai no chão, você levanta e a tua vida não mudou, não adiantou você ter sujado a tua roupa. Se você vai chorar, tu faz o teu choro valer a pena. Tu toma uma atitude e se compromete com aquilo que você sabe que Deus está te chamando. Se Deus está enfraquecendo o teu joelho, está te botando de joelho, você se compromete com o enfraquecimento do teu joelho porque ele tem motivo. Tu toma uma atitude e tu muda a tua trajetória. Se Deus está te chamando para tomar uma posição nesse congresso, não espera o congresso do ano que vem. Toma uma posição hoje. Aleluia. Decida fluir do sobrenatural. Decida fluir através do discernimento. As características da mente transformada são os sinais de Marcos. Expulsar demônios, curar enfermos. Beber veneno e não morrer. Que maluquice. Nunca tentei. Quem sabe um dia. Tô brincando. Para de viver uma vida normal. Deus não te chamou para viver uma vida normal. Deus te chamou para metamorfose. Deus te chamou para metamorfose hoje. Deus não te chamou para uma metamorfose amanhã. Se Ele quisesse amanhã, Ele tinha marcado para amanhã. Deus está te chamando para uma transformação de mente agora. Deus está te chamando para virar chaves hoje. O convite está na mesa. Eu só vim entregar convite. Tipo carteiro. O convite está na mesa. Agora você tem que decidir o que você vai fazer com esse convite. Você aceita?
Você só veio para um evento ou você veio decidido a viver uma metamorfose? Você só veio dar um passeio, você veio decidido a uma transformação de mente? Você só veio aqui dar uma olhadinha em como está a igreja? Ver se as mulheres capricharam no congresso? Ou quem é a doida que ia falar hoje falou pra caramba? Ou você realmente veio se comprometer com aquilo que Deus tem com você em particular? Eu pedi para você se levantar. Eu pedi para você fechar os seus olhos.